Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e agradecer Ele por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo. E também pedir a Deus que nos abençoe nos hinos que vamos cantar, na mensagem. E que Deus, o Carlito também vai pedir a ele oração, depois vamos orar, né? E que Deus nos guarde de todo mal. Boa noite. Boa noite. Então, vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que Tu nos está concedendo agora, por cada um que está aqui presente, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão enfermos. Pai Santo, pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, Tu nos ajude nisso, a Te louvar com sinceridade. Pedimos em favor do estudo da Tua palavra, me dê sabedoria, e a todos nós. Pedimos em favor dos irmãos na carne, paterno, Tu abençoa eles, principalmente o Carlito, também na saúde dele. Pedimos, ó Pai, em favor das igrejas também que reúnem, cada um nos seus locais. Pedimos em favor dos governantes, pegando da presidência até os municípios. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos cantar o hino 547. João Antônio, vou tocando até você chegar. 547.
Antes de começar, dá uma olhada no daqui, já que não tem o digitar som, né? Amém. O Lanel quer dirigir o pedido de orações? Sim. Vai ficar aqui então, pertinho. Boa noite. Vamos, irmãos, levar os nossos pedidos de orações ao nosso Deus.
Sim. Pedido da irmã Osmarina, do irmão Rosa. Sim. A irmã Maria José. Quem mais? Irmão Luciano. Sim, sim. Vitória, família. Cássia. Sim. Tem algum pedido, pastor? Do Carlos. Não, pastor. Mais alguém? Lembrou de mais alguma coisa? Sim, sim. Irmão Paulo pede pelo o primo, né? O Vanderlei de Oliveira, né? Vamos então orar, irmãos. A oração é uma coisa séria. E Tiago disse que se alguém pede alguma coisa duvidando, esse não vai receber. E às vezes a gente diz assim: o Senhor não ouviu a minha oração. A gente usa uma expressão errada. O Senhor não atendeu. Ouvir, Ele ouve, Ele sabe até os nossos pensamentos, né? Ele tem um motivo do porquê não atender, que muitas vezes Isaías diz que, por meio de Isaías, o Senhor dizendo que a minha mão não está encolhida e nem meu ouvido não está surdo, mas é que as nossas, né? No caso ali, Deus estava falando através do profeta, dizendo ao povo: as vossas transgressões, mas eu digo, as nossas, é que impede de recebermos as bênçãos, de ser atendidos, né? Mas vamos também pedir perdão, porque João diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né? E nos limpar de toda injustiça ainda. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, que na Tua bondade tens nos mantido vivo, com saúde ainda que relativa, mas te agradecemos por isso, pois o nosso dia a dia, as nossas tarefas, vêm sendo realizadas pela Tua bondade. Apresentamos ao Senhor as nossas necessidades, também as nossas limitações e a nossa muitas vezes a nossa falta de fé. Que o Senhor nos ajude a confiarmos e Te buscar com sinceridade. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Te rogamos pedindo saúde aos necessitados, de esclarecimentos que todos nós necessitamos de entender a Tua palavra e de buscar a Tua vontade. Enfim, Senhor, as necessidades de cada um de nós, que o Senhor possa nos socorrer segundo a Tua boa vontade, e que havemos sempre de confiar e de não esquecer que pedimos no final que seja feita a Tua vontade, que havemos de confiar em Ti. É em nome de Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Vocês abrem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 2. Novamente, a Geni Leme da Conceição. Geni Leme está assistindo. Arlito hoje não entrou, não sei. Será que ele está? Vamos ler. A página nessa aqui é 753.
Vamos ler. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, para a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadãos, e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vocês notem bem, no dia que estiver com Jesus, está falando do reino milenar, muito falar essas guerras, essas armas de guerra, essas nações, o povo se converterão. Olha o que a conversão faz: muda a pessoa, a profissão dela, a vida dela, que ela levava, mudou. Converterão as suas espadas, as espadas para guerrar, para matar, para ferir, em enxadões, para trabalhar, e as suas lanças de flecha em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então nem vemos no reino milenar, no reino que vai ser, quanto vai ser? Vai ter o trabalho, os corpos glorificados não, mas as nações, que muitas nações vão entrar com os corpos naturais, tanto os judeus, o remanescente de Israel e todas as nações gentias. Eles vão entrar, porque quando eles veem Jesus Cristo vindo, aí vão salvar outro momento. Aquele que é salvo é transformado num abrir e fechar de olhos para o corpo glorificado. Deixa esse corpo papo. Os mortos ressuscitarão primeiro, salvos. E aqueles que for salvo pela vista, porque creu, porque viu, eles não vão ter o privilégio de ter o corpo glorificado. Aí vai entrar no milênio com corpos naturais, como nós estamos aqui. Aí vai ter filho, nascer filhos. Aí os filhos vão nascer ímpios. Aí, claro, vai encher a população, né? Então, voltando aqui no versículo 1, fala: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Aqui está falando para eles, mas nós podemos tirar lições para nós hoje também. Falando para nós. A palavra viu significa a mesma coisa que visão. Ele teve uma visão. Viu quer dizer visão de Isaías a respeito do povo. Então Isaías teve uma visão a respeito do povo, que hoje ninguém tem essa visão. Hoje nós sabemos pelas Escrituras o fim das nossas vidas, o fim deste mundo, como é que vai ser, o que vem depois da morte. Nós não temos visão, nós temos a visão que foi pelos profetas, apóstolos, e está escrito. Então todos sabem que para ir entrar, morar no milênio, morar lá no reino de Deus e com Deus, tem que mudar o seu coração, passar para um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. Agora o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos nascer de novo, ele disse. Necessário nascer de novo. E Jesus disse para Nicodemos. Então ele apresenta aqui
um contraste marcante entre a exaltação futura do monte da casa do Senhor e a humilhação do orgulho humano. Um será exaltado e outro será humilhado. O orgulho, ele abate. Não adianta a pessoa ter orgulho. E tem muitos que têm orgulho, não aceita Cristo porque é orgulhoso, não crê, debate ainda contra quando alguém prega sobre a salvação, sobre a vinda de Cristo, sobre a vida eterna, sobre falar que está salvo. Então, Monte do Senhor refere-se a um lugar espiritual de encontro com Deus. Aqui não pode chamar, aqui é um lugar, pode chamar de monte, no sentido figurado, é o templo. Então, é um lugar que nós reunimos como igreja, o corpo de Cristo, na parte espiritual, para ter um encontro com Deus, mais perto dele, em oração, ouvindo a mensagem, louvando a Ele, um símbolo de santidade, irmão, e a proximidade divina, está mais próximos. Quando nós estamos reunidos, nós estamos em comunhão, faz a oração, um ora por todos, então nós estamos próximos de Deus. Agora, isolar do culto, então está distanciando, está afastando, que nem um filho sai da casa do pai, que pode ser literal, como o Monte Sinai, ou figurativo, representando a busca por pureza de coração. Então ele estava buscando, e nós também vemos que buscar como é que eu vou falar, para te fortificar, abastecer da palavra de Deus, para poder te deixar mais puro o coração, porque o coração do homem é ingrato, mesmo do cristão, nós somos pecadores. Então nós precisamos de estar sempre em comunhão com Deus, e orando e servindo a Ele, e junto com a igreja, para poder louvar o Senhor. Então, e também intimidade com Deus. O cristão deve ter bastante intimidade com Deus, e estar conversando com Deus, orando com Deus, orando a Ele, conversando com Ele, pedindo, ser um pedinte, através da oração. E que mais? E obediência. Não adianta orar a Deus, pedir a Deus, mas não fazer a vontade dele, não obedecer a Ele. Preparando o leitor para entender mais a necessidade de arrependimento. Quem não chegou à fé ainda, necessita do arrependimento dos pecados para aceitar Jesus. E quem já aceitou Jesus também necessita de arrependimento, e sempre arrepender as coisas. Nunca guardar assim o pecado, assim, está pecando, arrepende, pecou, arrepende e pede perdão. E a promessa de Deus de esperança em Deus, tem que ter esperança. Nós devemos viver sempre cheio de esperanças boas. Aí no 2 ele fala: e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Nos últimos dias, irmãos, é uma expressão que aponta para o cumprimento final do plano de Deus. O plano de Deus está elaborado. Cada vez que passa, cada dia que passa, estamos mais perto, quem tem Jesus, de encontrar com Ele. Cada dia que passa, cada minuto que passa, estamos mais perto. Na história, irmão, podemos se referir, tanto era
messiânica inaugurada com a vinda de Cristo quanto ao futuro reino milenar. O que passou, passou. Vai indo para frente. Para Deus está tudo presente. Para Deus sabe tudo. Deus sabe as coisas que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer depois. Graças a Deus por isso. Deus permitiu que os dois profetas, Miquéia e Isaías, profetizavam a mesma profecia durante a época de Isaías e de Miquéia. Então eu estava estudando Miquéia 1 para pregar também, que fala desse assunto. Tudo foi mais ou menos de 750 a 750 anos antes de Cristo, esta profecia. Vocês imaginam só, irmão? Põe 700, 1 ano, 2 anos, 10 anos, demora a passar. Como é que você vai saber as coisas daqui 10 anos e contar? E eles falaram, foram 750 anos antes de Cristo, quase 800 anos. Por quê? A visão que eles tiveram, que o Espírito Santo falou, mostrou para eles todo o futuro, para deixar esse relato escrito para nós ler e obedecer e livrar nós das coisas desse mundo. Falando do reino vindouro, em ambas profecias, tanto Isaías como Miquéias, falam do reino do futuro, do juízo final. O Senhor revela o caráter do reino milenar de Cristo, que propôs estabelecer na terra futura. Vai estabelecer o reino milenar. Vejam bem que os pagãos adoravam os seus deuses. Adoravam. E hoje não adoram. Os pagãos adoram outro Deus. Não adora Jesus Cristo como Ele é. Adora outro no lugar de Jesus, esquecendo o que Jesus fez na cruz. Falando dos pagãos. Irmãos, agora nós vemos aqui que eles, vejam só, em santuários edificados nos montes. Em santuário edificado no monte. Cada um tem um monte. Ou no seu templo, ou no local, ou na sua parede. Tem alguém edificado, adorado lá, o santuário. O Deus de Israel, que era adorado no Monte Sião, manda estabelecer-se aos olhos da fé, a toda a raça e todas as nações. Então nós olhamos pelos olhos da fé, porque nós não vemos. Nós não estamos adorando um Jesus feito de barro, de louça, de madeira. Nós estamos adorando Ele com os olhos da fé. Nós não vemos. Os discípulos, os apóstolos adoraram Jesus, os olhos vivos vendo, acompanhando Ele. Sabe que privilégio que tiveram? Que aquela comunhão íntima com Jesus, com o Senhor Jesus, seguindo Ele, seguindo Jesus. E nós estamos seguindo Jesus de longe, porque Ele está lá nos céus e nós estamos aqui na terra. Nós somos discípulos, mas nós não somos apóstolos. Nós devemos ser discípulos que dão o testemunho, que fale dele para os outros. Irmãos, olha, como o único Deus vivo e verdadeiro, é isso que nós adoramos, verdadeiro e eterno, tal como Ele é adorado hoje em dias pelos seus fiéis.
Ele é adorado pelos seus fiéis, fiéis verdadeiros, convertidos. Mas tem outro tipo de adoração que não está chegando. Jesus não está reconhecendo. Deus não reconhece todas as adorações. Quem creu e aceitou o seu Filho Jesus Cristo em suas vidas, com arrependimento, estes são os verdadeiros fiéis. Mas quem creu de verdade, não é crer de boca não, a vida mostra que creu e aceitou o seu Filho de Deus, Jesus Cristo. E aceitar nas nossas vidas, nos nossos corações, mas a nossa vida tem que mostrar que estamos com Ele, que Ele está dentro de nós. Agora, se nós andarmos uma vida de qualquer jeito, durante a semana, no trabalho, falando coisas que não deve falar, todas as coisas que a gente falava, se não converteu também a boca, o comportamento, tudo, viveu uma vida assim, é estranho, ninguém vai acreditar que essa pessoa é cristã. Então, o testemunho vale muito, irmãos, vale muito, muito. Tem muitos cristãos que não dão testemunho, muitas igrejas que não estão dando testemunho de convertido, o testemunho de Jesus. Ora, que adora Ele somente a adoração a Jesus, e que Ele serve nós com corpo e alma, com amor e corpo e alma, servindo a Ele, com uma vida santa, pelos seus caminhos santos. Malaquias capítulo 4, de 1 ao 3, está escrito assim, ó: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Um pouquinho para frente, Malaquias 4, 1, 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que Ele não deixará nem raiz nem ramo. Olha bem, quem tiver com a vida, vivendo nesse versículo aqui, naquele dia que vai vir ardendo como fornalha. Todos que são soberbos, orgulhosos, todos que cometem iniquidade, praticam iniquidade, vivem cometendo iniquidade, serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e sorte que não deixará nem raiz nem ramos. É uma declaração poderosa, forte, sobre o julgamento. Então o povo vai brincando com Deus, pensa que Deus é bonzinho, Deus perdoa tudo. Ele perdoa, mas se a pessoa arrepender. Mas se não arrepender, o julgamento vindouro de Deus está ali, está à porta. No momento que partir dessa vida morrer, já vai para lá, já vai sofrer, não tem mais volta. As pessoas têm muita esperança, tem esperança depois da morte, fica rezando, orando, etc. Não. Malaquias serve como um aviso solene para aqueles que se rebelam contra Deus em sua justiça divina. Fica revelando, vai contra Deus. Os acontecimentos nos últimos dias, hora, dia, tempo, ninguém sabe. Por quê, irmão? Pode ser o dia nosso a qualquer momento. Se morrer sem Cristo, desse julgamento não escapa, não está livre. Agora, se morrer com Cristo, está livre desse julgamento. E no 2 ele disse: mas para vós, os que temeis o meu nome, já mudou aqui, ó, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis
como bezerros de estrebaria. Note bem, de alegria, o bezerro sai pulando. Mas se for Nelorzinho, né? Nelor nasce, cai no chão, ela sai pulando. O gir, reparava isso no gado nosso. O gir cai como fica mole lá, é mole mesmo, né? Mas Nelore já caía, já está em pé. Né? Então, ele oferece uma mensagem de salvação. Ó. Mas para vós, os que temeis o meu nome, temeu o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Naquele momento que a pessoa se converte, já nasce o sol da justiça para ele. Sabe por quê? Antes ele estava nas trevas, na escuridão. Aí nasce a luz divina. Esclarece tudo. E a cura trará nas suas asas. A cura, a salvação. Então a cura aqui para aqueles que temem o nome do Senhor. É uma mensagem de esperança e restauração. Essa mensagem mostra aqui o julgamento iminente do Senhor. A pessoa fala assim, eu já escutei toda vez falar, morreu, acabou. O mundo acaba para quem morre. Deixa morrer nessa situação. Eu falei para uma pessoa há poucos dias, da família, que se a senhora morrer nessa situação, aí a senhora vai ver. Só está falando assim, não creio de maneira nenhuma, mas depois que morrer, vai ver, aí vai crer. Então, se começa a bater muito, desacreditando, não precisa falar a verdade, só tem que levar um susto. Agora, se não é predestinado, eu já conheci desde a fundação do mundo, aí não tem jeito, né? Aí a restauração e a justiça virão para aqueles que temem o nome do Senhor, mesmo em meio à adversidade, mesmo em dificuldade, as adversidades que contra o nosso gosto, mas estamos firmes no Senhor, mesmo que aconteça o que acontecer. Aí no 13 ele fala assim: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está preparando. O modo de dizer para nós, já está preparado. Ele promete que os justos pisarão os ímpios, os justos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Isaías 2:3. E irão muitos povos e dirão: vinde. Os irmãos, não faz convite? Não convite, vamos para a igreja. Hoje eu convidei o cunhado do Mondanel, o Renê, agora vem. Encontrei com ele, falei: vamos, vai onde assistir o culto. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao acconclave. Aqui no caso é para. Se flanameu junto à mesa. O Monfredo me ensinou isso, né? Para a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Aqui vem, convida para vir aqui, para que aqui que ensina os seus caminhos, ensinar os caminhos de Cristo, e andemos nas suas veredas. Bem, a vereda ela é estreita, é difícil. O caminho largo é espaçoso, aí onde a maioria vai. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. De Sião sairá a lei. Como se refere aqui, não se trata da lei de Moisés, mas sim os ensinamentos do caminho do Senhor. Nós não devemos de maneira alguma vacilar de sair do caminho do Senhor. Sempre está andando, procurando andar. Faz assim, vamos aqui nem uma cascavel, uma cobra assim, mas ela vai reta. A minha tem um propósito na vida dele, na reta. Vai embora. Não pode ser assim.
vai, e depois não volta mais. Então, caminho que se deve seguir para o alvo. Tem um alvo certo, que é para o céu. Não seguir o caminho errado. Pede a Deus sabedoria. Eu não quero errar, meu Deus. Agora que está sós, no quarto, no banheiro, qualquer lugar, concentra com Deus, para não errar o alvo, não errar muito o alvo. Para andar no caminho, para não seguir o caminho errado. O caminho errado tem bastante. Ou duvidoso, não pode seguir o caminho duvidoso. Tira a dúvida. Precisa seguir o caminho de Deus, que é Jesus Cristo. E não o caminho do homem. Muito está seguindo o caminho do homem. O homem, se ele erra, tudo erra. Ou o que o homem ensina. O que eu estou ensinando aqui é que o profeta Isaías escreveu. A gente vai bolando, de um jeito ou de outro vai interpretando, para facilitar, para a gente entender mais. Outra vez ele aponta para o reino futuro. Quando ele que é o maior de Salomão, ele que é o maior que Salomão, regerá o mundo com perfeição. Salomão foi o maior, foi um sábio, muito sábio, mas não era perfeito, era um homem. Era um homem. Subamos. Ele está chamando as pessoas para ir após Ele. Ele chama, Ele nos dá coragem para nós entrar nessa corrida como atleta, só que aqui é para adorarem a Deus, com os corações regenerados. Tem que ser com os corações regenerados. Senão não resolve nada. Pode fazer a força que for. Eu vou ser crente em casa. Dificilmente seguir o caminho. Às vezes sim, mas é difícil. De Sião, o profeta proclama aqui um novo tempo, no qual judeus e gentios servirão o rei. Quando chegar lá, todos, judeu e gentil, vai seguir o Rei Jesus. O tempo da graça, irmãos. Nós estamos no tempo da graça. No Novo Testamento, Sião ou Jerusalém representa o trono de Deus, aonde ele habita ou habitou. 4. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadãos e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, a pessoa, para entrar no reino de Deus, ele precisa primeiramente converter o coração dele, o coração duro. Converter o coração. Aí tem muitas coisas para ele se converter, mudar a profissão dele, o jeito dele. Pedro era pescador de peixe. Jesus vem ser pescador de alma, de homens. Pedro seguiu a Cristo. Às vezes a pessoa deixa de seguir a Cristo, de servir a Cristo, para fazer outra coisa. Naquele momento que eu poderia estar em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, eu estou para o outro lado. Irmãos, isso pesa tudo na balança. Deus vê tudo. Se tem necessidade de estar socorrendo um doente, com aquela necessidade de força maior, Deus vê. E se é uma diversão, Deus vê. Se tem necessidade, Deus vê. Então, falando do reino milenar, o mundo será totalmente diferente, muito melhor. Não temos palavra para explicar isso, como vai ser no reino milenar de Cristo. As disputas decididas nas cortes dos homens, pela arbitragem do homem, estão condenadas ao fracasso.
Hoje, os juízes de direito, as coisas, advogados, no fim está condenado ao fracasso. Agora, na corte do Messias, porque olha, o presidente fracassa, que é homem, é pecador. Se ele fosse um cristão com a fé em Jesus, nascido de novo, também não funcionava, porque não ia conseguir parar lá, porque aí ele iria procurar fazer justiça. Todas as coisas, se Deus quiser, Deus permitir, o nome de Deus. É meio difícil para dirigir outras pessoas, uma pessoa, um cristão. Mas aqui, lá na corte do Messias, o êxito que está prometido será satisfatório, com perfeição. Ele que vai ser o rei, vai governar a terra com perfeição. Os pessoal, a multidão, o povo com o corpo glorificado, esse não peca. Mas o outro grupo que vai entrar com os corpos naturais, esses são pecadores, esses vão pecar. Mas só que não vai ser que nem hoje. Hoje qualquer tudo culpa o Satanás. O diabo é culpado. O diabo tenta, mas lá ele vai estar preso por 1000 anos, ele e os seus anjos. Você vê que os animais vai ser tudo dócil, como era no jardim do Éden. Aí depois que entrou o pecado, ficou como é que fala? Ferozes, selvagens os animais, cachorro tudo não vai brincar, não adianta. Agora, meus irmãos, lá peca, porque olha, a cobra, o boi vai comer palha com o leopardo, com o lobo, etc. Os animais, você não vai ter mais raiva, não vai ter mais aquilo, porque ele está preso. Agora, o homem peca porque o homem é pecador e o homem é mau, a natureza velha. Agora nós temos duas naturezas. Agora, o que entrar lá, corpo glorificado, corpo natural, ele vai entrar com duas naturezas, os cristãos, mas vai ter filhos. Agora os filhos são ímpios, vão crescer, a multidão. Então, mas o governo do Messias será perfeito, que será chamado o dia do Senhor, e o julgamento e a disciplina e da bênção. Agora, o dia do Senhor fica para outro dia que Deus querer, do versículo 5 para frente. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, os irmãos, e vamos louvar o Senhor. O irmão Daniel vai querer ler a ata hoje, está pronta? Depois que termina, leia, se estiver pronta. Então nós canto o hino, depois desligo aqui, pronto. Que é número 419, está aqui perto. Quatrocentos e 419.